Vamos ver o pessoal conectando aí, se vai... Vou mandar uma mensagem para todo mundo aí, para começar também, porque às vezes o pessoal demora um pouquinho para entrar. O pessoal está me perguntando o link aqui. Vou gerar o link aqui para Meeting Information, copy link. O pessoal está entrando aí já, beleza. Deixa eu soltar o link aqui nos grupos, porque se até o pessoal pegar... Epa, por que não está indo enter aqui? Ixi. Beleza, pessoal. Antes de começar, eu vou... Boa noite aí, pessoal. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês novas. Eu fiz um treinamento hoje aqui do AutoChartist. Eu queria compartilhar com vocês. Eu vou fazer uma live do AutoChartist. Eu acho que vai ser mais de uma, porque a gente participou hoje com o presidente do AutoChartist. Tem muita coisa, muita informação. E eu acho que isso vai casar muito com o que o Daniel e o Bruno estão falando, que é muita análise técnica. Acontece que a gente já tem essa ferramenta do AutoChartist que desenha alguns padrões e alguns túneis, alguns canais, e aí acho que vocês vão poder usar muito o que o Daniel e o Bruno estão falando, que é principalmente ver quando rompe, quando não rompe. Eu acho que a aula de hoje vai ser muito boa. Aí o Daniel vai dar uma... Ficou faltando um pouquinho de algum conteúdo da vez passada, então eu também não vou tentar me alongar muito. Vou esperar só o pessoal um pouquinho, mais 2, 3 minutinhos aí, o pessoal, quem conseguir conectar. E eu já vou mostrar para vocês aqui algumas das ferramentas, porque assim, muitas vezes o cliente fala, baixei o AutoChartist, mas não sabe instalar, porque realmente é complexo instalar, é um robô, então para quem não tem muita intimidade com o negócio, fica um pouco complicado. Mas aí eu vou fazer um manual, um vídeo com a tela do meu computador instalando, para ficar mais fácil para vocês e para todo mundo. Eu vou mostrar como ele funciona aqui na prática, para vocês darem uma olhada aí como funciona. Deixa eu ver se eu compartilho minha tela aqui. Vamos lá. Opa, share screen. Aqui. Estão vendo a minha tela? O MetaTrader? Sim. Então, beleza. Aqui vocês veem já o AutoChartist instalado já, e como ele começa a desenhar alguns padrões e dar alguns sinais e algumas ideias de trading aqui. Óbvio que isso são ferramentas estatísticas de análise técnica, não é garantido 100% que isso vai acontecer, mas eu acho que depois que vocês terminarem o curso vai... Oi? Eu acho que depois que vocês terminarem o curso vai ajudar muito. Estão vendo ainda a minha tela aí, né? Ou não? Sim. Tá.
troquei de outra tela aqui, que eu estou com duas telas aqui para ficar mais fácil. Não, agora apareceu o YouTube, tá, Bruno? YouTube, que eu estava escutando jazz, então é isso. Voltar. Beleza. Como vem a tela, então o que vocês vão ver aqui, principalmente, vocês vão ver aqui que o AutoChartist ele está dando 27 páginas de análises em todos os ativos que tem na plataforma, tá? Então, se vocês verem, ele vai mostrar diversos tipos de análise, o que está acontecendo, e eu acho que isso abre a possibilidade para o pessoal começar a fazer trades pequenos em ativos que nunca operaram. Ou seja, depois que você tem a intimidade da análise que vocês estão ensinando, de todas as técnicas que vocês estão ensinando, com essa ferramenta do AutoChartist, vocês vão conseguir operar em coisas que vocês nunca operaram. E eu mesmo estava testando isso hoje. Então, vocês podem ver que a primeira aqui, ele dá euro contra coroa da Dinamarca. Então, você clica aqui em ver, ele vai carregar e ele já começa a mostrar padrão, velas consecutivas, e ele começa já a te mostrar suportes e resistências. Alguns vai abrir Fibonacci, outros vão abrir triângulo, outros vão abrir outras coisas. Tá? Então, se eu for aqui para frente, e vocês estão vendo, ó, USD, dólar de Hong Kong, dólar americano, triângulo descendente se formando. Se bem que isso aqui não tem muita... Isso aqui não vai valer porque não tem oscilação, porque o governo de Hong Kong ele não deixa flutuar, né, o governo chinês, por causa da guerra comercial e tudo mais. Mas se vocês forem ver outros, o dólar de Hong Kong foi agora, coroa sueca. Ele começa a desenhar determinados padrões. E aí vocês vão usar tudo que vocês estão... Porque aqui, ó, você pode falar, puta, tá rompendo ou não tá esse canal? E aí vocês vão usar tudo que o Daniel e o Bruno estão te explicando para você ver se você vai long, se você acha que não vai romper e vai voltar, ou se você vai short, se realmente está formando algum sinal aqui. Isso, gente, é para ajudar vocês a tomarem as decisões. Nunca usem só uma informação para tomar uma decisão de entrada ou de saída. Tem algumas, ele vai mudando, obviamente, em função da hora. Você vê aqui no euro, ien, por exemplo, agora, ele começa a desenhar o que está se formando, detalhes padrões. Tem algumas vezes que ele mostra até uma zona para onde pode ir esse próximo par. Então, isso aqui dá muita abertura para você fazer trades pequenos de um microlote em moedas ou ativos que a gente não está muito acostumado. Quando que a gente tradearia, operaria Libra contra a moeda da África do Sul, contra ZAR? Nunca, né? Ou seja, seria uma coisa muito louca você fazer isso do nada. Então, você tem bastante coisa aqui que ainda, eu acho que o Daniel até vai explicar no futuro, de algumas formações de figuras, como triângulo ascendente, triângulo descendente, para vocês usarem. Sustentação. Então, tem muita coisa para a gente ver. Eu vou fazer lives especiais disso, de como configurar o AutoChartist. Até a gente pode montar, Daniel e Bruno, um material depois, operando com tudo que vocês ensinaram, somado a isso, porque eu acho que pode ter muita coisa para a gente usar por aí. E aí vocês vão ver várias coisas, tem vários tempos, né? Tem no D1, no H1, então vocês vão ter que entender os padrões que estão se formando cada data. E eu achei isso muito interessante, porque por mais que eu já usasse isso para fazer até alguns trades ou algumas análises, hoje foi uma apresentação muito completa de 3 lives que toda a empresa está tendo com o presidente do AutoChartist. Então é algo muito bacana, que eu acho que assim, é legal eu dar essa deixa para vocês aqui de o que a gente pode fazer com o material. Beleza. Vou deixar aqui, vou passar o bastão, deixa eu estopar minha tela aqui. Stop share. Maravilha, vamos lá. Tá aí, Daniel, bola passada, bastão passado. Boa sorte pra gente e vamos em frente. Então, vamos lá, vamos começar. Bruno, quer dar uma palavrinha, alguma coisa, ou já pode tocar direto? Quer falar alguma coisa pessoal? Toca direto, Daniel. No final eu falo. Beleza, então vamos lá. Pessoal, boa noite. Deixa primeiro aqui eu só passar já pro... Deixa eu só passar aqui direto aqui
para o nosso gráfico, já fica aqui no gráfico de uma vez, beleza? Deixa eu só arrumar aqui a minha tela aqui, beleza? Beleza, beleza. Agora tá tudo certo aqui para mim já. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Meu gráfico aí. Deixa eu só arrumar aqui. E vamos lá, vamos nessa. Sem muita enrolação, né? Porque hoje a gente tem um pouquinho de coisa para falar, um pouquinho de coisa para ensinar aí. Porque a gente tinha, semana passada, a gente tinha para ensinar aí... Semana passada não, desculpa, na última aula, né? Foi segunda, a gente tinha para ensinar candlesticks e tendências. Acabou que os candles tomaram o tempo da nossa live inteira. Acabou que eu fui bem rápido, né? Ficou faltando muita coisa para poder falar de candle. A gente deu uma passada bem básica mesmo no que é candle. Depois a gente retorna numa nossa aula de revisão. A gente pega os pontos mais importantes, tá? Então demos uma passada bem rápida em candle e acabou que não teve como a gente passar sobre tendências, tá? Então, a gente, antes de começar o tema de hoje, que é suporte e resistência e também sobre pullback, antes da gente pegar sobre esse material, a gente vai falar um pouquinho aqui, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre tendência, tá bom? O mesmo esquema que a gente fez na aula passada, a gente vai fazer nessa aula também. O Bruno vai estar tomando conta do chat aí para mim. Vocês podem mandar as perguntas. O Bruno vai ver se cabe a pergunta no meio da explicação. Se couber a pergunta, ele vai interromper aqui a minha explicação para entrar com uma pergunta. Às vezes é relevante para o momento. Se não for tão relevante assim para o momento, vai ficar reservado para o final da live, tá bom? No finalzinho da aula, a gente vai e responde as perguntas aí do pessoal, tá? Então, vamos de aula. Eu não vou ficar olhando o chat, tá? Então, todas as perguntas, por favor, direcionem ao Bruno, tá? Direcionem as perguntas ao Bruno. Pô, Bruno, pede para o Daniel falar sobre isso, alguma coisa assim, tá? Porque eu não vou estar olhando o chat, porque senão pode acabar tirando aqui a minha concentração. Então, vamos voltar para a aula. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre tendência. Tendência não é um assunto tão complexo. Muita gente aqui provavelmente já sabe tendência de cabo a rabo, mas como é um curso completo e é um curso que está pegando pessoas aqui que não sabem de nada, desde pessoas mais avançadas, eu preciso passar um pouquinho sobre tendência, tá? Então a gente vai passar o princípio básico e os princípios básicos sobre tendência e depois a gente continua com a nossa aula normal, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Tendência. Para a gente entender tendência, a gente precisa entender também topos e fundos, tá bom? A gente precisa entender topos e fundos. Topos são o quê? São os pontos mais altos que o movimento chega, ou seja, o mercado subiu e reverteu, começou a cair. O ponto máximo que ele chegou nesse movimento é um topo e, ao contrário, o ponto mínimo fundo. Então o mercado caiu, reverteu, começou a subir, seja uma reversão completa para uma nova alta ou seja uma reversão para apenas uma correção, deixe então um fundo, tá bom? Então topos são os pontos máximos onde o preço reverte numa tendência de alta, né, numa perna de alta, e o fundo são os pontos mínimos, tá? Então o mercado ele tem três tendências. Muita gente acha que é duas, mas na realidade são três, que é a tendência de alta, tendência de baixa e a tendência lateral. Ou seja, é a melhor coisa que tem. A gente tem apenas três direções para o mercado ir. Apenas três direções, tá? Se subiu, a gente compra, se desceu, a gente vende, se ficou lateral, a gente não faz nada. A gente não faz nada, a gente apenas espera, porque consolidação a gente não opera. A gente apenas opera seguindo tendência, tá bom? Se tem uma tendência de alta, a gente vai subir junto com ela, vai comprar, vai querer surfar essa onda de alta. Se tiver uma tendência de baixa, mesma coisa, a gente vai tentar surfar essa onda de baixa. E se tiver lateral, a gente vai esperar. Geralmente, a tendência lateral indica briga, indica indecisão, indica conflito entre os investidores e traders no mercado, tá? Então, a gente não vai entrar nessa briga. A gente não vai entrar nessa briga. Se não tem uma tendência subindo ou caindo, a gente não vai entrar numa briga de uma consolidação, que é a tendência lateral, tá? Tendência lateral é o mesmo que consolidação. Às vezes você escuta falar consolidação, é a mesma coisa de tendência lateral, tá bom?
Então a gente não vai entrar numa briga com eles. Se está numa consolidação é porque o mercado está indeciso. Se está indeciso, a gente ainda não sabe. Se é indecisão, a gente não sabe se a compra está mais forte, se a venda está mais forte, tá? Isso a gente vai entender um pouquinho também na hora que a gente for estudar suporte e resistência, para ver aonde são os pontos principais em consolidação. Mas voltando, então, a gente tem 3 tendências. Vamos descartar a tendência lateral, porque a gente não opera ela, e vamos focar em tendência de alta e tendência de baixa. Na tendência de alta, quais são as características dela? A característica principal da tendência de alta são topos e fundos ascendentes. O que são topos e fundos ascendentes? São sempre topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores. Eu não vou colocar aqui no Paint para a gente não agarrar demais um Paint aqui, já vou mostrar tendência diretamente no gráfico, tá bom? Olha aqui, aqui a gente tem uma perna de tendência. Isso aqui é uma perna de tendência de alta. Então, pontos mais altos são os topos. A gente já entendeu que são os pontos onde o mercado sobe e reverte. Então, se o mercado subiu e reverteu para uma simples correção aqui, isso já caracteriza um topo. Beleza, temos um topo aqui. Mercado desceu, reverteu para começar a subir de novo, o ponto mínimo é um fundo. E se a gente tem como característica da tendência de alta topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores, então o próximo topo precisava ser maior do que esse. E foi o que aconteceu. Próximo topo, porque o mercado subiu e fez uma correção. Ele reverteu a sua tendência em vigor para poder voltar um pouquinho. Talvez seria uma correção, talvez seria uma reversão. A gente não sabia até então, foi só uma correção. Mas de toda forma é um topo. Então esse topo mais alto que o topo anterior e posteriormente acabou deixando aqui também um fundo mais alto que o fundo anterior, caracterizou o início de uma tendência de alta, porque são topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores, são topos e fundos ascendentes, sempre topos e fundos mais altos. Então a gente vai procurar o que? O próximo topo aqui, mercado subiu, corrigiu um pouquinho aqui nessa correção, mais um topo que foi mais alto que o topo anterior. Deixou mais um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, continua a tendência de alta até que o mercado perca o último fundo, tá? Ele tem que perder o último fundo, tem que deixar um próximo topo mais baixo ou na mesma região até que movimentos façam a reversão, tá? Precisa de pelo menos um pivô de baixa. O pivô de baixa ele é montado quando o mercado não consegue fazer um novo topo mais alto e acaba perdendo o último fundo. Aí a gente tem um pivô de baixa e entra uma nova tendência de baixa, ou então pode ser uma consolidação também, tá? Vamos pegar uma tendência de baixa. Isso aqui me estourou para baixo, não dá para a gente pegar como referência. Vamos pegar uma tendência de baixa aqui, um pouco mais... Olha que tendência de alta bonita aqui também. Fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. Aqui teve aqui a gente vê que teve um triângulo bem bonito, por sinal. Deixa eu ver se eu já consigo marcar ele de cara aqui. Um triângulozinho que foi rompido e depois topo mais alto que o topo anterior, fundo mais alto que o fundo anterior. Enquanto vai acontecendo isso, tendência de alta, tá bom? Tendência de alta. Deixa eu só... Peraí. Aí, beleza. Deixa eu procurar uma tendência de baixa bonita aqui para você ver também. Essa aqui tá meio muxuruca. Meio muxuruca aqui, mas dá para a gente entender o princípio. Porque o que acontece? Quando você lê livros, você vê alguma coisa, ou mesmo se a gente estivesse fazendo desenhos no Paint sobre tendências, os movimentos que a gente vê em livros e tudo mais são lindos, são maravilhosos, são perfeitos, tá? Existem topos e fundos descendentes, que agora a gente está indo para uma tendência de baixa, então os topos e fundos são descendentes, é a maior característica da tendência de baixa, só que em livros, em imagens que a gente vê separadamente, preparados para a aula, a gente vai ver de forma maravilhosa. São topos e fundos lindos, maravilhosos, corretos, todos feitos milimetricamente. No gráfico real, no gráfico ao vivo, quando as operações estão acontecendo, não são assim, tá? Não são exatamente assim que acontecem.
Talvez no mercado, olha só, aqui a gente tem o início de uma tendência de baixa. O mercado vem, aqui poderia ser considerado um fundo, porque acabou até deixando um martelinho aqui, ou um doji, esqueci o nome desse doji, doji libelo, esqueci o nome desse doji, que acaba fechando aqui em cima, não é um martelo mesmo, é um estilo de doji. Perdoe, esqueci o nome desse doji, tá? Mas vamos voltando. Deixa um fundinho, pode ser considerado um fundo aqui, devido a essa reversão, onde o mercado chegou aqui e acabou voltando. Então a gente tem o primeiro fundo. Temos o topo aqui em cima, temos o primeiro fundo. Depois disso, o mercado acaba não deixando um topo, igual a gente veria num livro, por exemplo, um topo bonito, onde o mercado ia fazer uma perna de baixa, uma correção. Não deixa, acabou depois desse fundinho aqui continuando descendo. Então esse fundo já não foi tão relevante. Isso aqui seria uma operação ao vivo, seria uma coisa que a gente estaria vendo ao vivo, que não é tão bonito quanto a gente vê em livros. Então, o primeiro fundo realmente bonito, o primeiro fundo realmente a ser marcado seria esse. E aí sim a gente teria uma correção. Então, temos primeiro topo, primeiro fundo, segundo topo mais baixo que o topo anterior, tá? Então, um topo descendente, e depois a gente tem essa regiãozinha aqui, ó, que a gente pode considerar ela como o quê? Essa região a gente pode considerar ela como um fundo, porque aqui é um suporte. Aqui na realidade está acontecendo o quê? A gente tem um triângulo descendente aqui. Olha que triângulo descendente bonito aqui. Deixa eu só ajustar ele aqui. A gente tem um triângulo descendente nessa parte do gráfico aqui. Então, essa região toda que formou um suporte também é considerada como um fundo. Então, fundo mais baixo que o fundo anterior. O mercado deixa um topinho bem pequeno aqui, mais baixo que o topo anterior, para vir aqui e deixar um fundo mais baixo que o fundo anterior. Então, tudo isso é tendência de baixa. Enquanto o mercado não reverte e não faz topos e fundos ascendentes, a tendência de baixa ainda é válida, tá bom? A tendência de baixa ainda é válida. Então, sobre tendências, não tem muito que a gente enrolar, a gente não tem muito o que perder tempo aqui, né, para não agarrar muito a gente. Tendência é simplesmente isso, característica da tendência de alta, topos e fundos ascendentes, característica da tendência de baixa, topos e fundos descendentes, tá bom? E uma coisa que ajuda demais a você entender se o mercado está ou não em tendência, a gente ainda vai aprofundar um pouco mais esse assunto, mas eu vou dar só mais uma palhinha, falar bem rapidinho aqui, é justamente o quê? A média móvel. A média móvel, ela é um indicador de tendência, um indicador de tendência. Repare, por exemplo, que esse exemplo que a gente pegou aqui de tendência de baixa, a média móvel de 20 períodos, simples ou aritmética, está completamente apontada para baixo. Tá? Então, a média móvel ajuda na identificação de uma tendência. Se o mercado estiver em tendência de alta, a média móvel vai estar apontada para cima. Então, às vezes, você está um pouco em dúvida. Eu não sei se está fazendo um topo mais alto, se está fazendo um fundo mais alto, eu estou meio em dúvida. Se for tendência de alta mesmo, a média vai estar apontando para cima. A média vai estar apontando para cima. Tendência de alta, ela está apontando para cima. Se você estiver bastante em dúvida, se está em consolidação, para você ter certeza, a média vai estar assim, ó, apontando para o lado. Lateral, tá vendo que ela está até confundindo com a média de 200 períodos, que é uma outra média também. Mas olha como a média vermelha fica completamente apontada para o lado também quando o mercado está consolidado. Então a média apontou para o lado, é tendência lateral, é consolidação. E se você também está um pouco perdido com os fundos e topos descendentes, né? O mercado está fazendo topo e fundo descendente, eu não sei se é realmente uma tendência de baixa ou não. Então, para você ter uma confirmação disso, é só olhar a média que ela vai estar apontada para baixo, se for tendência de baixa. Tá? Então, a média ajuda você a entender para que lado o mercado está indo, ajuda você a entender se o mercado está em tendência de alta, de baixa ou lateral, tá bom? Então, a gente vai usar os topos e fundos, correções, tudo junto com a média móvel que ela acaba servindo como o quê? Como uma linha de tendência dinâmica. Linha de tendência dinâmica. Porque se o mercado está para baixo, ela vai apontar para baixo. Se está para cima, ela vai apontar para cima, sem a gente precisar fazer nenhum tipo de marcação, tá bom? Mas depois a gente aprofunda mais em média móvel. Aqui é só passando para complementar
o assunto para complementar o estudo sobre tendências, só para complementar esse estudo sobre tendências, tá? Então, acho que deu para passar aí bacana o que é tendência, né? E vamos agora começar com o nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre suporte e resistência. Antes da gente começar, Bruno, ficou alguma dúvida aí sobre tendência? Só para a gente fechar a tendência aqui? A gente estava com. Deixa eu só voltar aqui na pergunta do Adnei. Um minutinho. Que aí a gente fecha a tendência aqui, se tiver pergunta, e Ele já vamos estava direto. perguntando se, apesar das médias móveis, o price action não é mais relevante. Eu dei uma explicada para ele que a gente usa os indicadores para confirmar, né, a entrada, a gente usa o volume, etc., mas que o price action realmente é muito importante. Se quiser falar alguma Claro, coisa claro. sobre isso. Claro, então só para a gente fechar a questão de tendência como com price action e indicadores, o que acontece? Price action, ele é o gráfico puro, né? É o gráfico limpo, sem indicadores, sem nada. A gente faz um estudo sobre price action misturado com análise técnica. Porque a análise técnica, ela é baseada em cálculos, ela é baseada em estatísticas, ela usa números. A análise gráfica, que também é conhecida, né? A análise gráfica também é conhecida assim, o price action, né? Ele usa só os candles. Então a gente faz uma mistura. Imagina só, você tem um mercado fazendo uma tendência de baixa. Fazendo uma tendência de baixa, deu uma perna de baixa, deu uma correção. E depois, no final dessa correção, deixa, por exemplo, um engolfo com bastante volume, porque o price action ele só usa candle, o gráfico puro, né? Só candle e volume. Então você tem o mercado, depois de uma correção, deixa o mercado em baixa, deixa uma correção e deixa um engolfo de baixa no final dessa correção, indicando que o mercado pode continuar com toda a força para baixo. Aí, nesse exato momento, quando o mercado deixa esse engolfo, ele deixa esse engolfo na região de regressão à média móvel. Você tem uma média móvel também apontando, porque a média móvel é uma região, geralmente, onde o preço tende a bater, como se fosse uma linha de tendência dinâmica, que a gente acabou de explicar, como se fosse uma LTB, no caso de uma tendência de baixa. Então, a gente usa essa ferramenta da análise técnica para ajudar. Seria uma confirmação a mais na nossa entrada de engolfo de baixa, por exemplo. A gente só usa a análise técnica, né, as ferramentas e indicadores para acrescentar ao nosso conhecimento de price action, tá? Então a gente não usa só um ou usa só outro. A gente usa um e outro. A gente usa a junção de análise técnica junto com price action. E aí também já entra psicologia de mercado, já entra gerenciamento, já entra tudo. Que a gente mistura tudo e faz o nosso operacional para ficar o mais simples possível, né? E o mais objetivo possível também. Então, quanto à tendência, pergunta de tendência era só isso? Ou tem Sim, só mais? isso. Não, foi só isso Só aí. isso? O que o pessoal está perguntando, eu Beleza, estou então. respondendo aqui o mais rápido possível pelo chat. Pode continuar tocando Beleza, daí. então. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos para suporte e resistência. Aí a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez com candles e tendência, tá? Se eu não conseguir passar, porque hoje o tema seria suporte e resistência mais pullback. Talvez eu não consiga passar pullback ou talvez eu não consiga passar tudo sobre suporte e resistência, porque já são 8 horas e a gente não tem um prazo tão grande. E suporte e resistência é um tema que dá pano para manga. Que dá pano para manga, falando tudo errado, né? Então vamos lá. É um tema bastante complexo. Então, às vezes, a gente não consegue passar tudo hoje, a gente termina de passar o tema, a gente termina de passar o conteúdo na próxima aula, na próxima live, tá bom? Então, vamos começar de suporte e resistência. Vamos pegar uma teoria bem simples, bem básica de suporte e resistência. Suporte e resistência são regiões no gráfico onde o preço tende a bater e reverter a sua tendência atual. No caso de uma resistência, são pontos onde ele tende a parar uma tendência de alta e no caso de suporte, são pontos onde tende a parar uma tendência de
baixa, tá bom? Eu vou fazer duas marcações bem simples aqui para a gente entender o que é o que. Aqui em cima, por exemplo, a gente tem uma resistência, porque o mercado está subindo, bateu nessa região e voltou. Bateu nessa região e voltou. O preço resistiu aqui e voltou. E numa parte onde o mercado está caindo e começa a subir novamente, é um ponto onde é um suporte, onde o suporte segura o preço, onde o preço está suportando uma queda para começar uma nova alta, beleza? Então, só para a gente já ficar bem definido o que é o que, resistência é onde a venda é mais forte, suporte é onde a compra é mais forte, tá bom? Então, só para a gente entender como que é formado também, para a gente pegar uma base bem lógica da teoria de suporte e resistência, eu vou usar um exemplo bem simples para que todo mundo entenda como é formado um suporte e uma resistência no gráfico. Ah, Daniel, beleza. A gente está vendo que aqui é uma resistência, mas por que surgiu essa resistência aqui? Aqui a gente está vendo que é um suporte. Por que existe esse suporte aqui? Vou usar um exemplo simples, bem básico, que é para todo mundo entender. Vamos lá. Vamos dizer que junta nós três aqui. Eu, Bruno e Bruno, e a gente abre uma empresa e essa empresa vai para frente, dá tudo certo, e a gente pega e abre capital em bolsa. A gente pega e abre capital em bolsa. Ótimo, bacana. Vamos abrir capital na bolsa. Aí a gente lança o nosso IPO, né, faz o lançamento das nossas ações, e as nossas ações, a gente lança elas no mercado valendo R$10. Elas saem no mercado, cada ação valendo R$10. Beleza. O nosso IPO, né, ele foi um sucesso. Ele foi um sucesso. Lançou a R$10 e logo as nossas ações chegaram a R$20. Quem comprou a 10, pô, já fiz 100% de lucro com essa empresa, é uma empresa nova, eu não sei se ela vai seguir. Vamos fazer o quê? Vou vender. Eu vou vender. Eu vou vender porque eu vou realizar 100% do meu lucro aqui, eu não vou ficar esperando para ver se essa empresa vai mais longe, não. Aí a turma começa a vender. Aí começa a vender. Aqui é a região dos R$10, por exemplo, dos R$20, por exemplo. A turma começa a vender. Aí a força vendedora fica maior. A força vendedora fica maior, o preço começa a cair. A turma já não sabe se a nossa empresa vai para frente mesmo. Existe uma distribuição aqui, que é a primeira fase da queda. Algumas pessoas que compraram aqui em cima e vê o preço voltando, começam a se desfazer também. Entra a segunda fase da queda, que é o pânico. O pânico se dá mais ou menos na média dos R$15 aí, onde algumas pessoas que compraram lá em cima estão perdendo dinheiro e começam a se desfazer dos papéis também. A queda começa a ficar mais forte. Segunda fase da queda, que é o pânico. Aí chega aqui na região dos R$10 de novo, que é a fase da baixa lenta, se eu não me engano que é o nome. Baixa lenta é a terceira fase da queda, segundo teoria de Dow. Então chega aqui mais ou menos de novo. Quando chega na região dos R$10 de novo, quem fez o primeiro ganho já pensa em comprar de novo. Pô, a gente comprou a R$10. A gente comprou a R$10. O mercado começou a subir, a gente ganhou dinheiro. Vamos comprar a R$10 de novo. Vamos comprar a R$10 de novo. E a turma começa a comprar a R$10 de novo. Começa a comprar a R$10 de novo. Quando chega a 20, além dessa turma ter o mesmo pensamento que já fez 100% do capital, alguma coisa assim, já olha para trás no gráfico e vê, pô, essa ação chegou a R$20 e parou. Parou, tem alguma coisa parando a R$20. Eu não vou pagar para ver se ela vai continuar depois desses R$20. Eu vou realizar meu lucro. Eu não sou bobo, eu não vou ficar aqui pagando para ver se vai. E se volta e eu perco todo o meu lucro? Começa a vender de novo. Começa tudo a mesma coisa. Quando chega nos R$10 de novo, é a mesma coisa. A turma olha para trás e vê que está comprando a R$10. Não, eu não vou esperar antes de 10, porque antes de 10 não vai chegar. Vou comprar 10 de novo, porque 10 é o ponto de compra. E fica nisso. E fica nisso. Então, o mercado é movido por memórias. Então, quanto mais longo quanto mais testes ou toques a gente fala nessas regiões de suporte e resistência, mais forte ele é. Mais forte é esse sinal, tá? Por quê? Porque os investidores olham o gráfico para trás e sabem. Principalmente em ações. Em ações isso funciona demais. Olham o gráfico para trás e sabem. Pô, esse preço está batendo aqui e está voltando. Seja subindo ou seja descendo. Então, eles fazem
não só uma linha, como uma região também. Porque aqui, por exemplo, nessa parte aqui de cima, vamos usar isso aqui como um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo mover aqui, não estou conseguindo. Aí, ó, consegui mover aqui. Vamos dizer aqui, ó, nessa região aqui. Daniel, a gente tem 1, 2, 3, 4 candles com corpo aqui e temos uma sombra. Aonde que a gente vai marcar, então? A gente vai marcar os 4 corpos ou a gente vai marcar a sombra? A gente pega e faz o quê? A gente marca os 4 corpos e a gente marca a sombra. Porque se chegou até na sombra aqui, alguma coisa quer dizer que o mercado teve um pouquinho de força, mas aqui em cima a venda ainda foi mais forte do que nessa região aqui para jogar tudo para trás, e foi apenas uma violação. Então aqui a gente marca uma zona de preço, uma zona de resistência. E quanto mais toques tiver aqui, quanto mais o mercado bater e voltar, mais forte vai ser essa resistência. O mesmo vale para o suporte. A gente pode marcar esse suporte aqui como uma linha aqui só, na região do corpo, e podemos marcar também outra linha aqui na região das sombras. Ó, acabou que eu juntei as duas aqui sem querer. Aí, beleza. A gente pode marcar uma na região do corpo e outra na região da sombra. Fazendo o quê? Fazendo novamente uma região aqui, uma zona de suporte. Se a gente olhar aqui, olha só, a gente marcou aqui. Confere que a gente marcou aqui. Se a gente olhar o gráfico para frente, nessa hora o mercado respeitou a linha de cima. Um pouco mais depois, o mercado respeitou a linha de baixo. Então isso aqui é uma zona. E ele pode também parar no meio. É uma zona, a gente sabe que isso aqui é uma zona de suporte, onde o preço tende a parar e voltar. E como eu disse, quanto mais toques, quanto mais vezes o preço bater e voltar, mais forte vai ser. Porque os investidores vão ficar olhando para trás e vão vão ver e vão falar, pô, tá batendo aqui muitas vezes e tá voltando. Essa é uma região forte. Quanto mais eles veem toques, mais eles acham que é forte, mais realmente essa linha vai se tornar forte por isso, tá bom? Aí, então, a gente tem como forma convencional, como uma forma tradicional, os suportes e resistências marcados de forma horizontal no gráfico, que é o quê? Que é isso aqui que a gente fez agora. Esse aqui que a gente fez agora, que são os suportes e resistências marcados através de linhas, onde a gente marca corpo e sombra, a fim de buscar correção, a fim de buscar movimentos mais certeiros, porque a gente não sabe se vai parar na primeira ou na segunda, se vai parar no meio, então a gente marca uma zona completa aqui, para a gente ter uma região. Ah, Daniel, mas por que marcar sombra? Porque eu aqui posso ter marcado essa linha de baixo. O Bruno pode ter marcado essa linha de cima. O João pode ter marcado uma linha aqui no meio. Então, ao longo de todo mundo, todos os traders marcam pontos diferentes. A gente que não é bobo vai marcar todos os pontos. A gente vai marcar todos os pontos que tem e fazemos uma região de suporte ou uma região de resistência, tá bom? Agora, vamos para uma dica de marcação de suporte e resistência. A gente está vendo, aqui a gente está no gráfico de 5 minutos. A gente está num gráfico aqui no M5. Só que o M5, ele tem muito topo, muito fundo, muito suporte, muita resistência se a gente focar marcando ele. Então, o que a gente faz? Ah, Daniel, você tem tanto suporte e resistência assim? Qual que a gente marca? Eu não sei qual que eu vou marcar, qual que é mais relevante para a gente marcar. A gente vai fazer o quê? Ao invés de ficar diminuindo o zoom e buscando vários topos e fundos que podem ou não ser relevantes, né? Que podem ou não ser relevantes, a gente vai aumentar o tempo gráfico, tá? A gente vai aumentar o tempo gráfico. Por que aumentar o tempo gráfico, Daniel? Porque quanto maior for o tempo gráfico, mais relevantes são os movimentos, mais certeiros são os movimentos. Então, num tempo gráfico maior, além de ter menos topos e fundos, porque são candles maiores, candles formados em tempos maiores. Aqui, por exemplo, num gráfico maior, ao invés de ficar toda essa consolidação aqui, dependendo do tempo que a gente colocar, isso aqui pode se transformar em um candle só, ao invés de toda essa consolidação. Então, ao invés de a gente ficar vendo vários topos e fundos aqui, a gente vai ver o topo e fundo mais relevante, tá? A gente vai ver o topo e fundo mais relevante e vai marcar somente ele. Vamos passar esse gráfico aqui, então, para 1 hora. Se a gente passar esse gráfico aqui para 1 hora,
a gente tem essa consolidação pequena aqui. Consolidação não. Aqui, se a gente olhar, ele está formando aqui um triângulo. A gente está vendo, pode ver que está formando mais um triângulo aqui, um baita de um triângulo, por sinal. Então, a gente vê aqui, esse aqui é um topo relevante, porque a gente já está no gráfico de 1 hora. A gente está no gráfico de 1 hora. Tem vários e vários candles dentro de vários candles de 5 minutos, né, claro, dentro de um candle de 1 hora. Tem vários candles aqui dentro. Se a gente aumentar para 4 horas, aí fica mais relevante ainda. A gente ainda consegue ver aqui o triângulo que está sendo formado. A gente ainda consegue ver o triângulo que está sendo formado aqui. É um triângulo bem grande. Então, para a gente marcar, imagina marcar um baita de um triângulo desse aqui nos 5 minutos. Não tem como, a gente ia ter que diminuir zoom demais, a gente ia ficar perdido em vários e vários topos e fundos para saber qual é o mais relevante ou não. E um dos melhores tempos gráficos para marcar suporte e resistência é o gráfico diário, tá? Gráfico diário é um dos melhores para poder se marcar suporte e resistência. No gráfico diário, a gente vê que o preço está consolidado aqui com uma região muito forte de suporte e resistência aqui, porque a gente tem uma consolidação agora e provavelmente pode haver uma queda no tempo gráfico diário. Por que uma queda? Porque o mercado vinha em tendência de alta, com topos e fundos ascendentes, fez uma consolidação, ou também conhecido como uma distribuição para o início de uma perna de baixa, e fez o quê? Está formando agora um pivô de baixa aqui, porque ele perdeu a região dos últimos fundos, tá? Como não tinha perdido os últimos fundos, se o mercado continuasse aqui, desse movimentos para cima, seria sim uma tendência de alta normal, nada teria mudado, aqui teria sido apenas uma correção e depois o mercado continuava em tendência de alta. Mas como ele perdeu os últimos fundos, deixou de ser topos e fundos ascendentes e agora tem um fundo mais baixo que o último fundo, agora a gente tem então topos e fundos descendentes. Podemos ter aqui então uma tendência de baixa, tá bom? Aí aqui, se a gente marcar esse fundo aqui, esse fundo é imensamente relevante. Esse fundo aqui é relevante. Essa região de fundos aqui é muito relevante. E agora vai caber até uma explicação muito boa, que é sobre o princípio de bipolaridade que acontece no suporte e resistência. Como assim bipolaridade? Porque um suporte, quando rompido, ele se transforma em resistência. Do mesmo jeito, uma resistência, quando rompida, se transforma em suporte, tá bom? Como que isso funciona, Daniel? Funciona da seguinte maneira. Vamos pegar aqui, eu acho que aqui no meio do gráfico aqui vai dar para a gente fazer um exemplo bem bacana. Esse aqui é um exemplo maravilhoso que a gente vê. O mercado veio, quase encontrou aqui nessa região, se a gente for olhar direitinho, a gente consegue marcar uma região. Vamos marcar uma região? Vamos marcar uma região aqui. Vamos marcar essa região aqui. Olha só, o mercado encontrou resistência uma vez, resistência 2 vezes. Ficou consolidado, passou, houve uma violação nessa resistência que agora voltou mais um pouco para baixo, encontrou novamente agora resistência, mas agora é resistência de cima, ou seja, nessa região de suporte de resistência que a gente marcou, o mercado voltou e encontrou novamente a resistência. Depois disso, a força vendedora foi realmente maior e jogou o mercado para baixo. Fez uma pequena tendência de baixa aqui, reverteu com uma tendência muito forte de alta e olha onde o preço fez a primeira parada para a primeira correção, justamente na linha que a gente tinha marcado aqui atrás de resistência. Beleza, fez a primeira correção, continuou, voltou, desceu com tudo, passou direto aqui, cagou aqui para essas linhas aqui, passou direto, voltou e fez um pullback aonde? Voltou com esse candle de alta justamente para parar nessa linha de cima. Parou nessa linha de cima como resistência de novo e desceu. Desceu aqui, quase encontrou novamente, continuou seus movimentos aqui embaixo e depois que rompeu essa região de resistência, agora essa região passou a ser o quê? Suporte. Porque o preço passou a operar em cima dela. A mesma região que era muito forte como resistência aqui atrás, agora ficou muito forte como suporte aqui na frente. A gente vê que o mercado vem, rompe,
faz o pullback na primeira linha algumas vezes aqui, para algumas vezes na primeira linha, depois para na segunda, volta a subir, fazendo esse pullback maravilhoso. Deixa algumas violações quase encontrarem com essa segunda linha da nossa região, mas todos os fechamentos acabaram ficando na região da primeira linha aqui. Então, essa é uma região muito forte e um pullback em cima dela é maravilhoso. Um pullback em cima dela é maravilhoso. Então, o mercado rompe o que era uma resistência e através do princípio de bipolaridade, essa resistência passa a ser um suporte e o mercado vai embora para cima agora. Vai embora com tudo para cima agora, tá bom? Agora, olha só para você ter uma noção como o mercado está parado. Essa linha azulzinha aqui é a linha de movimentação do mercado ao vivo, o mercado que está rolando agora. A gente pode ver que o mercado está bem parado justamente aonde? Na região que era um suporte. Essa região, vou colocar uma linha em cima dessa linha azul aqui, que é a linha que está rolando agora do mercado ao vivo. Porque o mercado rompeu ela, fez ela de suporte, ela era uma resistência, fez ela de suporte várias vezes, rompeu ela para baixo e agora ela passa a ser uma resistência. O mercado rompe esse suporte para baixo e passa a ser uma resistência, onde o mercado agora está brigando aqui. Ele pode romper e voltar para cima? Pode romper e voltar para cima. O mercado é movido por probabilidades. É provável que ele faça isso? É provável que faça isso. O viés é de alta? Não, o viés é de baixa, porque a gente teve um pivô de baixa aqui. Tivemos um pivô de baixa confirmado aqui e estamos tendo agora uma perna de baixa e uma correção fazendo pullback justamente na região de muito conflito que teve alguns dias aqui, vários dias acontecendo conflito nessa região. Então, aqui nesse gráfico temos um viés de baixa, mas em questões de probabilidade pode acontecer que suba ou pode acontecer que desça, tá bom? A gente sempre espera confirmações. Qual seria uma confirmação para o mercado descer aqui? Candles fortes de baixa, por exemplo, junto com essa média móvel apontando para baixo, tá bom? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre suporte e resistência dinâmico. A gente já falou de linha de... Eu vou até deixar esse suporte e resistência que eu marquei aqui no gráfico. Eles são muito relevantes, eu não vou tirar isso daqui não. Vamos voltar lá para o M5, que é o que a gente tem costume mesmo. E vamos dar uma olhada nele aqui. E agora eu quero passar para você a questão aqui sobre suporte e resistência dinâmico. Suporte e resistência dinâmico. O que é suporte e resistência dinâmico? São suportes e resistências que são movidos no gráfico de acordo com os movimentos. E quais que são? Justamente as médias móveis. Justamente as médias móveis. Num caso, por exemplo, de uma tendência de alta, a média móvel de 20, ela serve como um suporte de alta. Ela serve como um suporte aqui para a tendência continuar em vigor. Você vai ver várias e várias vezes que o mercado vai numa tendência de alta, claro, o mercado vai fazer correções regredindo a média. Existem estratégias de operações de regressão à média, por exemplo, porque geralmente ele vai bater na média e vai continuar a operação. E vai continuar na mesma tendência que está, tá bom? Então, média móvel de 20 serve como suporte e resistência principalmente em tendências, tá bom? Principalmente em tendências, porque quando está consolidado, o mercado fura a média para tudo quanto é lado. Fura para baixo, fura para cima, fura para baixo, fura para cima, não serve como suporte e resistência quando a média está lateral. Agora, a média de 200, ela é muito mais forte como suporte e resistência do que a média de 20. Às vezes fura, a média assim acontece. Fura aqui e vai embora, acontece. Mas a maioria das vezes vai acontecer dessa maneira aqui. Pode até ter uma violação, mas como ela está servindo como suporte, ela vai ter mais força. Aqui a gente vê também uma pequena violação, mas o mercado respeita ela como suporte. Quanto mais inclinada ela tiver, mais forte ela será também. Às vezes, mesmo ela estando lateral, serve muito forte, tá vendo? Ela bate, resistência, volta e acaba sendo rompida, para depois servir como uma região de suporte. Aqui trabalhou bastante em cima dela, para servir como resistência de novo e cair. A gente vê que depois dela o mercado deu uma desabada violenta, né? Mas quanto mais inclinada ela tiver, olha aqui,
Olha que toque nesse suporte dessa média móvel maravilhoso. Olha como ela serviu como resistência muito forte nessa região aqui também. Mas ao mesmo tempo a gente vê que a média de 20, quando está lateral, não tem tanta força quanto a média de 200, tá? Então, média de 20, a gente pode ver, olha aqui, operações de regressão à média. Regressão à média aqui, mercado subiu, desceu. A gente pode ver que as próprias médias aqui fizeram um triângulo ascendente aqui. Ó. A própria média fez um triângulo. Olha só, a média de 200 servindo como a parte de resistência e a média de 20 servindo como a parte aqui de baixo. Beleza. As próprias médias fizeram um triângulo ascendente aqui. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar nós. Então, quando começa a subir, média de 20 serve como suporte. Olha como que o mercado não chegou a fazer nenhuma violação na média nessa região aqui, nessa tendência de alta. Não fez nenhuma violação. E muitas vezes também, em tendências de baixa, serve como uma resistência muito forte. Uma pequena, mas foi uma resistência muito forte. Regrediu até ela aqui, quase encostou, resistência forte. Aqui, fez uma pequena violação com 2 candles aqui apenas, resistência muito forte, jogou o mercado lá para baixo, desabou o mercado. Então, suportes e resistências dinâmicos são isso. Aqui a gente vê, por exemplo, com a média de 200 caindo, algumas violações, mas ainda com viés de baixa, ainda servindo como uma resistência muito forte, tá bom? Não quer dizer que vai parar toda vez de forma maravilhosa, igual aqui, onde as violações são pequenas. Pode acontecer de subir assim, mas o viés, quando é desse jeito, é de queda, tá bom? Então, 2 formas aí de suporte e resistência dinâmico, suporte e resistência dinâmico. Eu não vou pegar pullback agora, tá? Explicar pullback, porque já são 8h24 aqui. Vamos pegar, então, perguntas. Vamos de perguntas para a gente fechar a nossa aula com as perguntas e a gente fala sobre pullback na próxima aula, tá? Bruno, perguntas aí para a gente? Então, Daniel, não teve muita pergunta com relação à aula de hoje. Eu ia pedir para, de repente, você fazer uma análise desses últimos candles aí do Esses últimos gráfico do movimentos euro-dólar. aqui? Exatamente. Esses últimos movimentos aí, pessoal, enquanto quem está assistindo manda alguma pergunta para a gente poder responder aqui, tá? Beleza. Então vamos lá. A gente tem aqui, nesse gráfico aqui, do jeito que está acontecendo aqui agora, a gente pode ter um triângulo. A gente tem um triângulo bastante grande aqui. Eu vou desenhar um triângulo, tá, pessoal? Eu estou só olhando aqui, vendo o que eu consigo definir aqui só de olho. Mas eu consigo ver aqui que a gente tem um triângulo, houve o rompimento nesse triângulo e talvez aqui esteja sendo um pullback. Vamos fazer o desenho aqui agora para ver se eu estou realmente certo de acordo com a minha análise. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Então, a gente está tendo um triângulo aqui. Esse triângulo vai ser fechado aqui na frente aqui e houve esse rompimento desse triângulo aqui e o mercado voltou fazendo pullback. Agora, eu vou até falar para vocês uma coisa muito importante. É muito importante essa questão aqui de figura. Vamos lá. Mercado rompeu o triângulo. Está fazendo um pullback agora. Deixa eu tirar essa linha aqui que está me atrapalhando. Aí, ó. Fez o triângulo. Fez o rompimento. Está voltando agora para fazer um pullback. Agora, a gente espera que o mercado faça o quê? Que o mercado respeite a média móvel de 200, que está vindo subindo aqui, e siga uma tendência de alta. A gente espera que tenha aqui um padrão de alta, que tenha um engolfo de alta, que tenha um martelo, que tenha um gift, que tenha um marubozu, que tenha alguma coisa, algum padrão de candle de alta aqui, principalmente com volume. Aí caracteriza, sim, o rompimento do triângulo com pullback para seguir tendência de alta. Mas, se no caso, agora que é muito importante, para vocês poderem aprender essa questão de figura. Se no caso, como teve o rompimento, está tendo pullback, mas o preço não respeitar o pullback e voltar para dentro do triângulo, vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem ou manter esse triângulo aqui da mesma forma e colocar mais uma linha aqui,
para reajustar a figura, ou então você até apaga essa linha aqui e só reajusta com a linha de cima. Eu prefiro, nesse caso aqui, que mantenha as duas, porque a gente tem dois topos bem fortes aqui. Tem dois topos bem fortes aqui e tem um Marubozu que foi realmente parado nessa região aqui. Então, essa linha ainda pode ser importante um pouquinho para frente. Mas essa linha aqui vai ser só para o caso do mercado não seguir com o pullback, só para o caso dele voltar para dentro do triângulo, tá bom? Se ele não voltar para dentro do triângulo, se ele seguir aqui para cima, rompimento confirmado, pullback confirmando a operação e o mercado que segue subindo aí, mercado que vai seguir tendência de alta, tá? Nesse caso aqui, a gente tem uma média móvel de 20 apontando alta, a gente tem uma média móvel de 200 apontando alta. Mas a gente ainda não pode comprar. Não pode sair comprando só porque as médias estão apontando alta, não. O que a gente espera aqui é justamente um padrãozinho para seguir. Oi? A dúvida do Ednei é a seguinte, esse tipo de estratégia que a gente está ensinando, ele está perguntando se é só para day trade ou swing trade, ou se serve para os dois. Serve para os dois sim, tá? Isso aqui é análise técnica pura, Então, todos os movimentos aqui que a gente está vendo e está ensinando, serve nos 5 minutos, serve nos 15, serve nos 30, 1 hora, 4 horas, diário, mensal, semanal, serve em todos os tempos gráficos, tá bom? E quanto maior, né, for esse tempo gráfico, mais relevantes serão os movimentos. Então, serve sim para tempos intraday, para tempos de day trade, para operações de day trade perfeitamente, tá bom? Para a gente fazer, por exemplo, em 5 minutos, em 15 minutos, em 30 minutos, dá para fazer operação de day trade bacana com esses ensinamentos, com essa análise técnica, e serve também para swing. A diferença de swing é que vai demorar um pouco mais, né, para você fazer uma análise dessa aqui. Você pegar, por exemplo, esperar um rompimento de um triângulo desse aqui em swing trade, num gráfico diário, são dias e dias. Na realidade, dá mais de meses aqui. Então, a única diferença é essa, só o tempo que vai gastar, né? Até esperar um rompimento, por exemplo, alguma coisa assim. Mas serve para todos os tipos de operação, tá? Swing trade, day trade e até position também. Às vezes você tem um conhecimento sobre a análise fundamentalista, sabe analisar bem os fundamentos de uma empresa, gosta da empresa, tudo, quer investir nela, mas não sabe o momento certo de poder comprar, não sabe o momento certo de poder entrar nessa empresa. Então, a análise técnica, ela te ajuda nessa parte, tá bom? Às vezes a empresa é boa, mas não é porque a empresa é boa que você pode sair comprando qualquer hora. Então, a análise técnica serve até para position também, para você poder fazer boas compras, para você poder fazer bons preços médios, né? Para você poder encher a mão. Às vezes você compra esse mês, aí mês que vem sai um dinheiro, então até lucros de day trade mesmo, você quer investir em ações. A própria análise técnica vai te ajudar com o momento certo de investir nessas ações, tá bom? Porque às vezes você entra numa perna esticada, você já está lá embaixo e entra de novo numa perna esticada, seu preço médio fica horrível. Então, a análise técnica te ajuda justamente a fazer essas operações, tá? Em qualquer modalidade. Day trade, swing ou position, tá bom? Mais alguma? Daniel, o Luiz perguntou qual o tempo gráfico recomendado para buscar 3% ou perder 3%. A gente vai ter uma aula, acredito que mais de uma, né? Falando sobre gerenciamento, mas você quer falar alguma coisa, dar uma pincelada sobre esse assunto? 3% do capital no tempo gráfico de 5 minutos dá para fazer. Dá para fazer. Não dá para fazer sim nos 5 minutos. Quanto maior for o tempo gráfico, aí vai uma ideia boa para você entender. Quanto maior for o tempo gráfico, maior vão ser os alvos, mas também maior vão ser os stops, tá? Quanto menor o tempo gráfico, né, a questão de gerenciamento, essa questão de stop e de alvo, ela se adequa ao tamanho do tempo gráfico que você vai olhar. Nos 5 minutos, acredito que dá para buscar 3% sim ao dia, tá bom? 3%, acredito que nos 5 minutos dá para buscar sim, dá para fazer uma gestão boa de stop no tempo gráfico de 5 minutos, tá? Show. Mais alguma outra, Bruno? Deixa eu ver aqui, peraí. O Alex está botando aí, acabou de mandar. Aí está tendo uma confluência da média com o triângulo. É isso mesmo ou não tem nada a ver?
Questão da média de 200 aí com triângulo ali no pullback. Sim, nesse caso aqui, seria maravilhoso. Aqui tem tudo apontando para seguir uma alta por causa justamente dessa linha de cima, que era a resistência da figura. Né? O preço estava operando abaixo dela, então ela era a resistência da figura. Passou para cima, né? Rompeu. Agora a gente tem essa linha da figura servindo como suporte. A gente pode ver que o preço, a linha está segurando o preço aqui maravilhosamente nesse suporte e está tendo aqui a média de 200 chegando junto. Então a gente está tendo dois suportes maravilhosos aqui. A gente tem a possibilidade de uma nova tendência de alta aqui muito grande. Tem a possibilidade muito grande de uma tendência de alta aqui. Mas igual eu falei, não pode simplesmente comprar aqui só porque a gente tem isso apontando. Precisa pelo menos de um candle mais forte com volume para confirmar isso, para dar a nossa última confirmação. Então, a gente tem sim a média de 200 junto com essa linha do triângulo aqui. Mais alguma coisa, Bruno? Acabou as perguntas? Aqui acabou. Acabou, Daniel, as perguntas por aqui. Eu queria ver se o Bruno tem alguma coisa a dizer, mas já convidando o pessoal para fazer parte lá do nosso Instagram, né? Vou botar aqui os links. Daniel, se tiver alguma coisa para falar só por enquanto eu vou colocando o link aqui para o pessoal. Não, acho que por hoje então é só. Então fechou. O pessoal hoje perguntou menos um pouquinho. Não tem problema. Caso alguém tiver ainda ficado com alguma dúvida, alguma coisa, ou surgir dúvidas, depois a gente responde na próxima aula e tudo. É só lembrar a gente, tá bom? No mais, eu acho que deu para passar bem aí sobre suporte e resistência. Eu só fiz essa análise aqui, mas a gente ainda vai ter a aula sobre figuras gráficas, tá? A gente vai ter uma aula sobre figuras, então questões de suporte e resistência dentro de figura, tudo a gente ainda vai passar. É só para a gente não confundir aqui hoje. Passei aí as formas tradicionais de marcação e a próxima aula a gente vai pegar sobre pullback, tá bom? Nessa aula aqui eu acho que deu para passar tudo. Achei até que ia agarrar um pouquinho mais suporte e resistência, mas acho que deu para passar aí bacana. Não, acho que tranquilo. É bom também, eu prefiro sempre que a gente faz mais curtinho um pouco, até porque o horário e tudo mais. Hoje teve menos, gente, porque o pessoal estava esperando muito, estava muito acostumado que fosse quinta, e muitos clientes me mandaram, tem um compromisso de quarta e tal, não sei o quê. Mas ficar ligado no calendário, a gente vai falar bastante. Eu tenho filtrado aqui, hein? Alex, está usando a XM e está pagando 3 vezes mais corretagem para eles lá do que para a gente aqui. Mas, enfim. Então, pessoal, a gente vai fazer mais coisas aqui, obviamente. Vai ter muito mais aula. Acho que tem uns módulos muito bacanas. Alguns vão ser mais complexos, vão gerar mais interesse, outros menos. Acho que também, Daniel, suporte e resistência é uma coisa que é meio lugar comum, né? Todo mundo que começa a operar, a primeira coisa que vê é suporte e resistência. Eu lembro quando eu comecei, há muitos anos atrás, eu estava no ABN AMRO Bank, na mesa, e foi a primeira coisa que eu aprendi, foram suportes e resistências psicológicas, que na época não se oscilava tanto e tinha aqueles valores meio quadradões, né? Então, quando o euro bate 1,17, na época bate 1,24, 1,25, tinha essa questão de suporte e resistência psicológico também. Então... Entendi mais. E aí foi a primeira... Estão me chamando aqui essa hora, rapaz. Então, tem essa questão também, tá? Mas beleza, pessoal, vamos em frente. Acho que tem muita coisa para a gente ver ainda. Obrigado pela participação de todos. Acho que vai chegar no final mais da semana, a gente tô mais cansadão também, vocês vão ver na minha cara mais de acabado. Mas é isso aí. Valeu pela participação de todos. Vai ter novidade aí. Estou falando com o Bruno e com o Daniel para um sorteio que a gente vai fazer para os participantes. E a gente vai pegar a opinião de vocês logo mais. Tá bom? Forte abraço. Do meu lado é isso. Valeu, galera. Obrigado pela participação aí. Perfeito, pessoal. Perfeito. Obrigado aí, aqui tá
tá bem tranquilo. Bruno, quer falar alguma coisa? Pode despedir aí, que eu despeço por último e fecho aqui então. Só agradecer aí a presença de todos e avisar que segunda-feira tem mais, tá? Vocês vão ser avisados aí. E chame meus amigos e se a aula está sendo boa, vai ser boa para todos, né? É Tem um isso, gente. descansão Boa pra noite. gente aí agora, pelo menos. Isso aí. Beleza, então. Valeu, Pessoal, Até obrigado mais. por hoje, obrigado pela aula de hoje. Tamo junto. Qualquer dúvida, se quiserem ir conversar comigo lá no meu Instagram, fiquem à vontade, eu ajudo todo mundo, tá legal? Muito obrigado e até a próxima aula, onde a gente vai fechar aqui com pullback para a gente pegar pullback, operações em pullback é muito bacana. Aí, uma estratégia muito bacana sobre suporte e resistência do dia anterior. Eu não falei hoje porque cabe isso junto com o pullback. Então, eu vou fazer isso tudo numa explicação só para não ficar picado demais, tá bom? Então, no mais, valeu. Bruno, obrigado. Bruno, obrigado. Tamo junto e até a próxima aula. Um abraço, boa noite, tchau, tchau. Tchau, boa noite, gente.